Pessoal, bom dia. Vamos para mais uma videoaula na nossa turma do terceiro ano. Hoje, videoaula número 21. Na videoaula anterior, nós começamos a trabalhar aí o grupo das funções nitrogenadas. Trabalhamos especificamente as aminas e as amidas, que, no caso, representam as principais funções nitrogenadas. E aí, terceiro ano, preste muita atenção porque essa videoaula de hoje ela é um fechamento de um grande ciclo dentro dessa nossa jornada da química orgânica. Por quê? Porque hoje, pessoal, nós vamos estar dando por encerrado a apresentação das principais funções orgânicas. Paulo, por quê? Tempo. O fator tempo está pesando demais. Nós já estamos aí bem encaminhados no decorrer do ano, né? E tem muito, mas muito conteúdo ainda de química orgânica para a gente trabalhar. E eu não posso ficar mais mastigando, detalhando, esmiuçando, função por função, nomenclatura e assim sucessivamente, porque senão a gente vai ficar aqui por mais um mês, pelo menos, ou mais que isso, trabalhando a parte de funções. Então não dá, pessoal. Realmente não dá. Paulo, mas aí o meu caso, que num vestibular que eu vou fazer, num vestibular específico que não é o Enem, cobra muita função. Galera, eu já falei com vocês e vou de novo comentar. O esqueleto, o arcabouço principal para a nomenclatura você já tem, desde hidrocarboneto. Então, o que está acontecendo, pessoal, né, é apenas uma adequação para uma determinada função. Então, não tem nada, né, de especial que você não possa dar de conta num estudo individual para uma determinada função que você vê que tem uma cobrança, uma aplicabilidade maior no teu vestibular. Porque, repito, para o Enem, a nomenclatura é importante? Sim, é importante. Já caiu questão de nomenclatura. Mas eu tenho que tomar, né, um caminho. E o caminho que eu estou tomando, que eu estou escolhendo, né, como orientador de vocês em Química, é de parar as funções, né, encerrar o trabalho com as funções, para que nós possamos trabalhar as aplicações dessas funções, né, as suas propriedades, as suas reações, o fenômeno da isomeria, os polímeros. Então, assim, tem muita água ainda para passar por debaixo da ponte, pessoal, e o nosso tempo está cada vez mais reduzido, tá certo? Então, eu espero que vocês entendam o meu posicionamento e a minha escolha. Qualquer coisa, vocês têm o pleno direito de discordar. E, assim, se vocês realmente acharem que é extremamente necessário, a gente pode retomar funções depois. Mas agora, pessoal, eu vou parar, vou encerrar hoje as funções, para que nós possamos, a partir da próxima videoaula, né? Para você ver, nós estamos na videoaula número 21, tirando aí umas 2 ou 3 videoaulas de dúvida, nós tivemos 18, mais de 15 aulas falando de funções. É muita coisa, é muito material. Então, assim, eu acho que precisamos dar um passo à frente, tá bom? Muito bem, então sem mais delongas, sem mais conversa, hoje eu vou apresentar para vocês outras funções orgânicas, tá bom? Com uma outra escolha minha. Aqui vai ser uma aula meramente de apresentação. Eu não vou fazer na videoaula de hoje, pessoal, exemplos de cada uma delas fazendo nomenclatura. Por quê? Porque se você pegar o seu livro, né, ou qualquer outro material de apoio que você queira utilizar, você vai perceber que acontece exatamente o que eu te disse há poucos instantes. É apenas uma adequação das regras básicas que a gente já vem trabalhando desde hidrocarboneto. Tá certo? Então, bora lá. Ó, primeiramente eu quero falar dos aletos orgânicos. Eu não gosto de destacar uma função, porque eu acho que todas elas são importantes. Mas dentre as funções que eu vou falar hoje, eu colocaria os aletos no top 3, assim, de funções mais importantes. Tá bom? Então o que é um aleto orgânico? Né? É um composto no qual você tem uma cadeia carbônica, que pode ser cadeia aberta ou aromática, no caso, alquila ou arila, né? Conectado a um elemento X. E quem é esse elemento X? Bem, esse elemento X é um elemento da família 7A, geralmente os 4 primeiros elementos da família 7A, que são flúor, cloro, bromo e iodo.
certo? Então, repito, o que é um haleto orgânico? É um composto orgânico no qual você vai perceber a presença de pelo menos um desses 4 caras que eu acabei de falar. Quem são? Flúor, cloro, bromo e iodo. Tá certo? Pode aparecer mais de um, pode vir cloro e bromo, sem problema. Pode vir 2 átomos do mesmo elemento, pode vir 2 iodos, sem problema nenhum. Tá certo? Isso é um haleto orgânico. Tranquilo? Nós temos agora as nitrilas, que vão se encaixar aí dentro do grupo das funções nitrogenadas. O que é uma nitrila? Novamente, eu tenho um radical, que pode ser alquila ou arila, ligado ao grupo CN, ou grupo ciano, depende de como você quer chamar. O que é o grupo ciano? É um carbono que faz ligação tripla com o nitrogênio. Beleza? Tranquilo? Isso é uma nitrila. Ok? Nitrocompostos. O que são os nitrocompostos? De novo, eu tenho um radical qualquer aqui, alquila ou arila, uma cadeia carbônica, ligado ao grupo NO2, que é o grupo nitro. Ok? Então, o que é um nitrocomposto? Radical alquila ou arila ligado a NO2. Detalhe, o teu livro, né, nas páginas 646 a 652, trabalha toda essa apresentação que eu estou passando, mais a nomenclatura, e ele ainda vai além. No finalzinho, acho, da página 652, ele mostra um pouquinho de como é que faz nomenclatura de funções mistas, ou seja, quando eu tenho mais de uma função dentro do mesmo composto. Certo? Muito bem. Passando para o lado de cá, nós vamos ter agora o que? Nós vamos ter os ácidos sulfônicos. O que é um ácido sulfônico? De novo, eu tenho uma cadeia carbônica ligado ao SO3H. Atenção, aqui vai uma observação. Se você perceber bem, o SO3H é um derivado do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Porque ali está escrito na ordem contrária, certo? Não vou me adentrar muito de como é que eles se transformam, porque isso a gente trabalha mais na parte de reações, tá certo? Mas repito, ácido sulfônico, você tem um composto aqui, um grupo alquila ou arila, como eu já disse, ligado ao SO3H. O próximo grupo de compostos são os organometálicos, que se caracterizam, como o próprio nome já deixa claro, pela presença de um metal, certo? Aí, pessoal, novamente nós vamos pensar aquilo que é prioridade para a gente, que é mais importante. Nesse caso, eu quero destacar o que nós chamamos de compostos de Grignard. Atenção, a galera que vai fazer prova de vestibular, a maioria das faculdades nas provas da área de saúde, né? Veja aqui no caso da nossa cidade, a Faculdade de Santa Maria, a São Francisco, né? E no estado aí a FIP, a FAMEN e por aí vai, as faculdades particulares gostam muito de colocar essas reações mais específicas, certo? Não estou descartando, obviamente, essa possibilidade do Enem, não estou descartando isso não. Eu estou dizendo que é mais enfático, eles gostam de cobrar mais esses temas mais específicos. Então, o que seria um composto de Grignard? Atenção, um composto de Grignard é quando você tem uma cadeia carbônica, aqui geralmente é um radical alquila, certo? Na maioria dos casos. Vai estar conectado com o Mg, que é o magnésio, e junto do magnésio vai aparecer de novo um elemento X, semelhante ao elemento X aqui dos haletos. Então, também é um elemento da família 7A. E mais uma vez, os mais frequentes são aqueles 4 que eu já mencionei: o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Então, repito, um composto organometálico é aquele que tem um grupo orgânico junto de um metal. Ponto. Neste contexto, destaca-se os compostos de Grignard. Um grupo orgânico junto do magnésio, acompanhado de um halogênio, ou seja, um elemento da família 17 ou 7A, como você preferir chamar. E aqui, por último, uma função, ou um grupo de funções, na verdade, que eu já vi tirar o sono de muito aluno de vestibular e que, na verdade, pessoal, não tem segredo nenhum.
São chamados os tiocompostos, né? Bem, primeiro, eles não são tio de ninguém. O nome tio, você vai perceber que é em relação a uma troca que acontece. Então, preste atenção no serviço. O que é um tiocomposto? Olha, antes das funções nitrogenadas, nós trabalhamos que funções? As oxigenadas. Quais foram elas? Álcool, enol, fenol, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éteres e ésteres. Foram 8 funções. Então, pessoal, aqui o que vai acontecer? O que é um tiocomposto? É meramente quando você troca, substitui o oxigênio de um grupo funcional pelo enxofre. Paulo, como assim trocar? É substituir. Aonde tem oxigênio, você bota o enxofre no lugar. E ele recebe ou vai receber o prefixo tio. Paulo, não entendi. Por exemplo, o grupo OH, quando ele está ligado a uma cadeia carbônica, geralmente ele vai ser o quê? Ele vai ser um álcool. Obviamente, se esse carbono fizer o quê? Ligações simples. Mas enfim. Então o que acontece? Se esse grupo aqui é de um álcool, se eu pegar esse oxigênio e trocar esse oxigênio por um enxofre, em vez de ficar OH, ficar SH, eu não vou ter mais um álcool. Eu vou ter um tioálcool ou simplesmente um tiol. Paulo, não entendi. Repito, os tiocompostos é simplesmente você trocar o oxigênio do grupo funcional por um enxofre. Quer outro exemplo? Ó, esse grupo aqui, ó, o C+O. Quando esse C aqui é secundário, ou seja, quando tem um C de um lado e um C do outro, ele é uma cetona. Mais uma vez, se no lugar desse O aqui eu colocar um S, e eu espero que esteja pegando no vídeo, deixa eu conferir se está, para depois, né, Eduardo não pegar no meu pé, mas pode pegar no meu pé, viu, Eduardo, se eu fizer alguma coisa errada, e o restante de vocês também. Ó, troquei o oxigênio pelo S, agora virou uma tiocetona. É só você trocar, e assim sucessivamente com qualquer outra função. Olha aqui, ó, OH ligado a um anel benzênico, é um fenol. Se eu trocar de novo o oxigênio pelo S, eu fico com tiofenol. Beleza? Éter. O que é um éter? Um oxigênio no meio de 2 carbonos, como um heteroátomo. Novamente, se no lugar desse O eu tiver um S, um átomo de enxofre, eu vou ter um tioéster, ou um tioéter, no caso. Tá bom? Paulo, e a nomenclatura desses compostos todos, por exemplo, dos tiocompostos? Pessoal, só acrescentar a palavra tio no nome. Simplesmente. Então, repito, nada terceiro ano que uma boa leitura num livro ou algo do gênero, uma leitura concentrada, não lhe permita compreender, porque, repito, se nós formos, pessoal, trabalhar a nomenclatura de cada uma dessas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 não, né? Ó aqui, ó. Seriam 8 tiocompostos. Não é isso? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, com 8 seriam mais 13 funções para a gente trabalhar a nomenclatura, pessoal. Não tem condição, né? A gente não tem tanto tempo assim. A gente tem que dar prioridade a outras coisas, certo? No mais, qual a orientação final para a gente terminar aqui? Como nós encerramos um ciclo, que é o de apresentação das principais funções, eu vou estar deixando, você quem está na véspera de um mini recesso, mas eu costumo dizer que aluno de terceiro ano, ele não tem recesso. Eu não estou dizendo também para você estudar em excesso. Descanse, curta, né? Tira um tempinho aí para espairecer, se é que dá para espairecer no meio desse contexto dessa pandemia toda, mas a gente tenta. No entanto, você não pode perder o foco 1 minuto. Você tem que estar lá, ralando. É o teu ano. Não esqueça disso. É o seu ano. Faça a sua
História. Então o que é que acontece? Eu vou passar, vocês vão ser a única turma, olha que legal, ou não, né? Enfim. Vocês vão ser a única turma que eu vou deixar uma atividade, não essa semana, não na sexta-feira, que é o dia que esse vídeo está indo para o ar, vai ser na sexta-feira, né? No dia que você está assistindo, no caso. Porque tem atividade de reposição no contraturno. Mas na semana de recesso eu vou estar postando uma atividade extra, na qual eu vou estar inserindo uma salada mista, com basicamente todas as funções orgânicas, batendo principalmente na seguinte tecla: identificação de função. Certo? Então, lamento, desculpem, vai ser uma atividade extra, não vou nem contar com numeração de atividade, certo? Vou contar com uma atividade, porém, não vai entrar nessa numeração normal, para que nós possamos fazer um fechamento dessas funções. E aí, na outra semana, quando a gente retornar da nossa mini pausa, é só para tomar um fôlego, né? Quando a gente voltar dessa mini pausa, a gente já volta com outros conteúdos de química orgânica, provavelmente ou isomeria ou propriedades dos compostos orgânicos. Tá certo, pessoal? Então, no mais, obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Se tiverem dúvida, vocês entrem em contato. Mas ficamos por aqui. Tchau.